Olá, queridos alunos! Estamos de volta para a nossa segunda aula do Mais Aprendizagem. Gostaram da aula passada? Que legal, né? Eu já estava com saudade de vocês. E nós voltamos hoje para falar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais. E o gênero textual que vai focar o nosso trabalho hoje é o provérbio. Você já ouviu falar em provérbio? Tá, já vamos ver o que é. Então, nós vamos ler e interpretar esses provérbios. Nesse mundo de gênero textual que nós temos, você tem que lembrar, hoje é só mais um gênero que nós estamos estudando, tá? Bom, profe, eu já ouvi falar lá na aula de língua portuguesa em verbo. É a mesma coisa? Não, o verbo é lá da classe de palavra. O provérbio é um gênero textual, é um universo bem maior, né? E como é que surgiu esse provérbio, professora? Então, o provérbio tem uma história muito legal, porque as pessoas vão observando o comportamento das outras e para não apontar o dedo para ela e dizer, olha, isso é muito feio o que você está fazendo, as pessoas, aquelas mais criativas, aquelas mais poéticas, né? Elas colocam um palavreado mais enfeitado para corrigir alguma coisa na vida do ser humano. Antigamente, a literatura ela estava muito voltada ao comportamento humano. Hoje ainda, mas antigamente era mais. E aí as pessoas criavam algumas coisas assim para corrigir o comportamento da outra. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso? Então vejam bem, é um texto literário, não tem compromisso com a verdade. Então se você ouvir algum provérbio, ler algum provérbio por aí, pode ficar tranquilo. Não vá atrás disso como verdade, porque você não vai encontrar. Então se, por exemplo, se você ler uma notícia, vai pesquisar que você vai encontrar o lugar onde aquilo aconteceu, o dia que aconteceu, quem foram as pessoas envolvidas. O provérbio não. O provérbio é um texto reflexivo. Olha que legal, para a gente parar e pensar um pouquinho. É um texto muito curto, rapidinho, por isso que as pessoas guardam, por isso que é fácil de guardar, né? Quem que escreve isso, professora? Pois é. A maioria das pessoas que escreveu isso, que pensou isso, não deixou nome, não registrou, portanto, é de autoria desconhecida. Não precisamos nos preocupar com o autor desse texto. É uma linguagem figurada, como eu já disse, não tem compromisso com a verdade e passa de geração para geração. Como que é isso, professora? A sua bisavó passou para sua avó. A sua avó passou para sua mãe. A sua mãe está passando para você. E você vai passar para as gerações futuras. Olha que legal. Bom, vamos lá então? Vamos ver como é que funciona isso? Você já ouviu a expressão cada macaco no seu galho? Eu acho que já, porque essa é velha, é antiga. Cada macaco no seu galho é um provérbio. Guardou? Tá, professora, eu guardei. Guardei, mas não entendi isso daí. Já nós vamos entender isso, a explicação desse provérbio. Um outro provérbio para você, fácil, e eu tenho certeza que você já ouviu também. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lembrou, né? Sim, porque a gente ouve as pessoas falando, as pessoas mais antigas falando isso daí. Mais um para encerrar e nós vamos entender o que cada um deles significa e esse último a gente não vai interpretar. A gente vai só falar dele porque tem inúmeros e você depois, se você lembrar direitinho, você pergunta lá para os seus familiares, né? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Esse é difícil, esse é mais difícil ainda. Então vamos entender um pouquinho nesse cada macaco no seu galho, o que é que isso significa. Pensa,
Professora, mas é isso mesmo, os macacos eles vão lá para a árvore e ficam lá. Mas nós não podemos esquecer que agora, quando nós usamos o provérbio, não é para corrigir o comportamento do macaco, para corrigir o comportamento do ser humano. Sempre vai ser assim. O provérbio vem para ensinar alguma coisa para os seres humanos. Cada macaco no seu galho se refere a quê? A que se refere a palavra macaco, então? 1, 2, 3, ao ser humano. Perfeito! Então vamos pensar. Cada ser humano no seu galho. Professora, não faz sentido, nós não ficamos no galho. Não mesmo. Então, se nós estamos fazendo esse paralelo, nós vamos ver agora. A palavra galho se remete a quê? Como que nós podemos interpretar a palavra galho? O macaco fica no galho. E o ser humano? Fica onde? No seu trabalho, naquelas coisas que você conhece, que a pessoa conhece, na sua casa, com a sua família. Olha que legal! Cada macaco no seu galho significa o quê? Cada ser humano fazendo aquilo que lhe compete. Difícil, né, professora? Sim. Vocês acham que eu tô aqui na frente da câmera, tem alguém, por mais que vocês não vejam, mas é importante que vocês saibam, que tem muitos profissionais envolvidos nesse trabalho de gravação de aulas. Vocês acham mesmo que eu, professora Gláucia, que estou aqui falando com vocês, daria conta de operar a máquina que está me filmando? Não. Percebe? Eu que estou aqui, daria conta de fazer o trabalho da pessoa que está produzindo esse trabalho todo? Porque dá a impressão aí para você que está em casa que aqui é somente eu e você. Pois não. Tem um monte de gente fazendo esse trabalho, muitos profissionais que estudaram muito tempo para isso. E olha a importância das pessoas serem bons profissionais, né? Cada macaco no seu galho significa eu, professora Gláucia, vou fazer o que me compete. Você que está aí tem que fazer o que lhe compete. O seu pai, a sua mãe tem que fazer o que compete a eles. As outras pessoas que circundam a sua família, fazer o que compete a elas. Cada macaco no seu galho significa simplesmente isso. Eu não posso dizer como o profissional que está operando a máquina vai fazer. Assim como ele também, dentro do pedagógico, né, dentro daquele conhecimento que eu estou operando, que ele também não pode dizer. Assim como nós temos que entender como filhos que eu como filho, eu não tenho as mesmas condições que o meu pai ou a minha mãe. Às vezes, a gente discute com o pai, com a mãe, com nível de igualdade, como se eu e o meu pai tivéssemos o mesmo. Não. Meu pai e a minha mãe têm muitos anos a mais de experiência, de conhecimento, de sofrimento, de vivências maravilhosas. Portanto, conhece mais, portanto, pode falar mais, portanto, pode ensinar mais. E nós, vocês, eu, por exemplo, meu pai e a minha mãe tem 76 anos, meu pai tem 83. Vocês acham que eu sei mais do que eles? Vocês acham que eu posso discutir, brigar com eles? Não. Eu tenho que ouvir o que eles têm para me ensinar. Porque eles sabem mais. Então, cada macaco no seu galho, professora Gláucia como filha, ouve pai e mãe. Presta atenção nos responsáveis. Enfim, aí vamos pensar.
O galho deve ser compatível com o peso do macaco. Já pensou um macaco pesando 100 quilos num galho fininho? Vai quebrar. E o que significa isso? Significa que eu tenho que fazer as coisas que a minha idade, o meu conhecimento de mundo e tudo é compatível. Portanto, discutir com pai e mãe, mandar pai e mãe ficar quieto, negativo. Pai e mãe sabem muito mais que a gente. E nós temos que reconhecer isso. Cada macaco no seu galho. Credo, professora, que bronca! Não, não é uma bronca. É simplesmente para nós pensarmos o quanto que os provérbios vêm para nos ensinar. Mais um. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Legal isso. Esquisito, professora, água mole? Claro que a água é mole. Sim, a água é mole. E por que fala água mole? É bem legal, o provérbio tem isso. Se o negócio é molinho, mas ele fica ali insistindo, o que acontece? Com milhões de anos, uma água caindo em cima da pedra, a pedra vai fazer um buraquinho ali. Ah, professor, mas daí, por favor, né? Claro, com milhões de anos, mas nós vivemos quantos anos? Não dá nem para fazer essa comparação, a água com a gente. É só uma linguagem metafórica, é só uma linguagem figurada. Significa que, se eu insisto em alguma coisa, eu insisto, e eu insisto, e eu insisto, e eu insisto, eu aprendo. Olha que legal! Nós aqui do Mais Aprendizagem, às vezes a gente tem dificuldade para entender o professor lá na sala de aula. E o professor falou tão rápido, que eu não entendi, então eu vou largar. Ah, não dá mais para mim, eu não consigo. Não podemos. O professor falou rápido, eu não entendi. Não houve, eu não consegui perguntar para o professor naquela hora que ele estava falando. Pega o professor sozinho depois, escreve um recadinho lá, uma perguntinha para ele, entrega para o professor, me explica isso que eu não entendo. E vai pesquisar e vai perguntar para o teu colega, insista naquilo e que você vai conseguir aprender. Outro exemplo, vamos imaginar que tem uma pessoa na sua casa que grita muito. Fulano. Ai, cansa, né? Cansa. Sabe o que você tem que fazer? No lugar de você responder o quê? Você vai lá. Vai até a pessoa e diz o que é que você precisa? O que é que você precisa? O que é que você... Um dia a pessoa vai parar de gritar e você vai gostar mais daquele comportamento. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É só isso, é só essa a interpretação disso. Devemos persistir, devemos ser perseverantes, devemos levar sempre. É uma coisa importante para mim? É uma coisa que vai me trazer crescimento? É uma coisa que vai edificar a minha vida? Língua portuguesa, por exemplo, leitura. Ai, professor, eu não gosto de ler. Ai, não gosto de ler. Na sua escola, você tem uma aula que é só leitura? Eu acho que tem. Nessa aula de leitura que é dada a você, você faz silêncio? Se concentra? Se dedica? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você insistir, professora, mas o meu livro tem 10 páginas, eu não vou conseguir, não adianta. Talvez você não consiga as 10 páginas, porque o teu nível de leitura, o teu ritmo de leitura é mais lento. Não importa, nós todos somos diferentes, todos. Leia a primeira, mas faça assim.
Ah, a professora Glaucia quer para ler primeiro e parar. Não, não é isso que a professora Glaucia está falando. A professora Glaucia está dizendo, se o seu colega em 15 minutos lê 3 páginas, você lê uma em 15 minutos, leia uma. A professora Glaucia não está dizendo para você leia uma e pare em 5 minutos. Não. Se o teu ritmo, vai de acordo com o teu ritmo. Usa aquele tempo da sua leitura. Professora, mas eu demoro demais. Não importa se você demora. Leia, insista naquilo, tá? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O outro provérbio que eu falei para vocês, eu falei que eu não ia explicar muito, só vou passar rapidamente para você não ficar assim, mas o que é esse negócio de pau, de ferro, de ferreiro e tal? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Olha só que legal. Normalmente, as pessoas que são profissionais da área acabam não fazendo em casa o que fazem para os outros de fora. Por exemplo, professora Glaucia, professora de língua portuguesa. Eu ensino língua portuguesa para vocês. Na minha casa, eu pouco ensinava língua portuguesa para as minhas filhas. Porque não dava tempo, porque elas já sabiam, porque não sei o que, era tudo muito corrido. Vamos falar do ferreiro, que é propriamente. O ferreiro, ele fica transformando lá o metal e o ferro em espadas, em facas, em martelos, enfim, várias ferramentas. Só que ele pega tanta encomenda de fora que tem que fazer o espeto entregar para um, o espeto entregar para outro, um martelo entregar para outro, que na casa dele, às vezes, ele não tem tempo de fazer um espeto para ele. E na hora de assar lá a carninha dele, ele tem que fazer um espeto de madeira. Credo, professora, mas esse negócio de espeto de madeira não queima no fogo? Boa pergunta. Boa pergunta, essa pergunta é muito boa. Você sabia que no interior, quando você vai fazer festa na comunidade, os espetos são tirados lá na mata? São varas finas que não soltam cheiro, porque não é qualquer, cheguei na mata, cortei um pedaço lá e vou. Não, dependendo da madeira, aquilo solta cheiro, solta um paladar desagradável. Então tem que saber a madeira. Vai lá na mata, corta as varas finas, tira a casca, espeta a carne e assa e fica tudo perfeito. O espeto é de pau, é isso. Ou seja, você é profissional da área, mas quando na sua casa as coisas não são, não saem como você faz para a comunidade, saem diferente. Ok, pessoal? Tá esclarecido? Foi bom? Um quiz para você, tá? São características do gênero provérbio. Beleza? Mas eu não entendo o que é característica. Quando você fala a característica, é tão difícil. Aquilo que é próprio do verbo. Por exemplo, o que é uma característica sua? Como que é o seu cabelo? O seu cabelo é curto? É comprido? É enrolado? Não, professor, meu cabelo eu sou careca. Você é careca? Tudo bem. Os seus olhos são escuros? São claros? Isso é sua característica, então é próprio de você. O que é próprio do provérbio? Temos a letra A, que diz assim: nascem das vivências das pessoas. Isso é certo? Letra B. A maioria dos provérbios são de autoria desconhecida. Será que é isso? Letra C. Trazem um ensinamento em linguagem literária. Será que está certo isso? Sabe, professora, estou pensando aqui, dá a impressão que são todas certas. Ou você excluiu alguma? Pois bem, você acertou. São todas certas. Elas são das vivências das pessoas, elas têm linguagem literária e a autoria desses textos
às vezes é desconhecida. Deixa eu contar um segredo para você. Você está no 6º ano, tá? Se as coisas continuarem como estão, não sei, pode ser que mude. Quando você for fazer seu vestibular, você não pode usar provérbio lá. Sabia? Na redação do vestibular? Ó, lá na redação do vestibular não é aconselhado. Então, se você tiver o teu irmão, a sua irmã que vai fazer vestibular, fala assim pra ele, o Enem, sei lá, fala assim, ó, não usa provérbio não, o pessoal lá não quis que o provérbio no texto dissertativo não é bem-vindo. Legal? Vamos lá? Vamos fazer a interpretação escrita do texto, mas você um minutinho, são poucos minutos para você. Eu acho que não vai ser necessário muito tempo, tá? Você escreve aí no seu caderno, tá bom? Com as suas palavrinhas, o que você entendeu a partir do que a professora explicou sobre cada macaco no seu galho? O que é que significa este provérbio? Um tempo para você e eu já volto para a gente conferir, ok?
E aí, respondeu? Tava fácil, né? Mas eu preciso confessar uma coisa aqui para vocês. Eu tomei um puxão de orelha, porque enquanto vocês estavam fazendo exercícios, alunos me ligaram aqui dizendo: professora, você falou só dos alunos do 6º ano, e nós do 7º, do 8º e do 9º que estamos aqui também. Verdade. Então, a professora está assumindo aqui a meia culpa. Queridos alunos do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano, voltamos então para a nossa correção. Eu sei que vocês do 7º, do 8º e do 9º também responderam, né? Ou vocês podem dizer: não, professora, a gente não respondeu, porque você só falou para o 6º. Não, né? Bom, então o que significa cada macaco no seu galho mesmo, de acordo com a sua interpretação? Significa que nós não devemos nos meter na vida alheia, não devemos interferir no comportamento alheio, não devemos meter o bedelho lá na profissão alheia. Cada macaco no seu galho significa cada um cuidando da sua própria vida. Ou seja, lá na minha sala de aula, quando nós voltarmos: professora, fulano não fez a tarefa. Faça a sua. Professora, fulano, esquece o fulano, o cicrano, o beltrano, esquece. Faça a sua tarefinha. Boa? Vamos para frente? Mais um exercício que diz agora para nós. Explique de novo com suas palavras o que quer dizer água mole. Ah, eu sabia, você já decorou. Isso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Minutinhos para você e eu já retorno daí.
E aí, respondeu lá no seu caderno? Isso, vamos praticar a escrita, né? Praticando. Neste provérbio, eu vou pedir a ajuda do Senhor Gias para que ele escreva aqui o significado, o conceito deste provérbio. O que ele explica? Qual é a interpretação dele? Tá lá? Isso, então vamos lá. Água mole em pedra dura significa que se realmente queremos conquistar algo, devemos perseverar, lutar bastante, não desanimar com os fracassos. Só assim nossos objetivos serão alcançados. Temos aí, queria que vocês prestassem atenção nessa imagem, que temos uma lâmpada e a figura de alguém aqui. Sabe quem é essa pessoa? Thomas Edison. Thomas Edison tentou acender uma lâmpada por mais de 1000 vezes. E se você tá aí na sua casa com uma lâmpada acesa e à noite fica tudo mais fácil porque nós temos a lâmpada, é porque esse cara errou muito e acertou. E cada vez que ele errava, ele dizia o seguinte: eu aprendi mais uma forma de não fazer. Portanto, desanimar não é o melhor caminho para nós. O melhor caminho para nós é sermos perseverantes. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ok? Então, vamos conhecer mais alguns provérbios, rapidamente explicando, né? Não vamos parar, não vamos fazer interpretação escrita, mas vamos conversar um pouquinho. As palavras cortam mais do que as espadas. Como assim, professora? Lembra da linguagem literária, que tem figura de linguagem? Agora, eu quero que você volte lá para o seu universo da escola, antes de acontecer essa parada. Eu, que estou na escola, tenho ouvido muito, às vezes, as pessoas dizerem assim: você não vai conseguir. Quando alguém diz para você, você não vai conseguir, você é feio, isso fere muito a pessoa. Portanto, se você vai dizer alguma coisa para alguém que vai deixar essa pessoa triste, não fale. As palavras cortam mais do que as espadas. Espada, você sabe, né? Que espada, ela é afiada de um lado e afiada do outro. E fere profundamente. As palavras fazem pior do que isso. Então, cuide, não fale coisa negativa para as pessoas. Não aponte eu não sei se é essa palavra, né? Porque nós todos somos perfeitos. Então, não aponte na pessoa aquilo que você acha que não está correto. Por exemplo, se você aponta para mim e diz que o meu cabelo é feio, poxa, isso é o meu cabelo. Eu não vou ter nunca o seu cabelo que você acha que é bonito. Você aponta para mim e diz: você tem umas palavras aí pesadas, baleia, porque é gordo. As pessoas, elas não são gordas porque elas querem. Anatomia, questões de saúde, hereditariedade, percebe? Cuidado com as palavras. Outro provérbio, esse é um pouquinho mais leve do que esse que eu acabei de dizer. De grão em grão a galinha enche o papo. Claro, né, professora? A galinha vai comer de grão em grão, ela bica engole, bica. Lembrando que o provérbio é uma analogia que nós vamos fazer aí para a vida humana. Significa que você leu uma palavra hoje, amanhã você lê a segunda, já são 2, depois de amanhã você lê a terceira, já são 3, já são 4. Leu um texto hoje, amanhã você lê mais 1, já são 2, lê 3, já são 3. Leu a primeira página hoje, amanhã você lê mais uma, já são 2 do seu livro. Lê mais uma, já são 3 do seu livro. Daqui a pouco você termina o livro. De grão em grão a galinha enche o papo. Professora, mas Deus, o livro é muito difícil, o livrão é muito grosso. Livrão grosso não significa boa qualidade no texto, sabia? Então beleza, professora, agora eu vou ler só gibi. Gibi é ótimo, é maravilhoso, mas o seu nível intelectual
mental, de maturidade, serve só para o gibi, a linguagem do gibi, ou você já consegue ir além? Percebe? Então, leitura, né, de grão em grão a galinha enche o papo, significa que nós temos que ir lutando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Percebe? Um provérbio engraçadinho agora para você. Quando o gato sai de casa, os ratos fazem a festa. Não entendi, professora. Lá em casa tem gato, mas não tem rato. Mas às vezes eles aparecem, né? Mas nós não estamos falando exatamente dos animaizinhos. Nós estamos falando, fazendo analogia com o ser humano. Percebe? Quem são os gatos nessa história? Exatamente, as pessoas que são responsáveis por nós. Às vezes eu moro só com a mãe, às vezes eu moro só com o pai, às vezes eu moro com a mãe e com o pai, às vezes eu moro com a minha avó, às vezes eu moro com meu tio, com a minha tia. Essas pessoas seriam os gatos. Quando eles saem de casa, os ratos fazem a festa. Quem seriam os ratos? Você. Exatamente. E eu, quando às vezes eu fico sozinha também, que minhas filhas não estão, ai, que delícia, né? Fazer a festa, né? A gente vai, a gente come o que a gente quer, a gente mexe em algum cantinho que os nossos familiares não permitem, não é isso? A gente fica mais preguiçosinho, a gente faz aquilo que a gente quer. É isso. Quando os gatos saem de casa, os ratos fazem a festa, significa exatamente isso. Quando as pessoas que são responsáveis por nós saem um pouquinho, a gente fica livre e faz o que quer. Legal, né? Agora, você não pode confundir provérbio com frase de gente famosa. Ah, porque fulano que é famoso falou isso. Não, isso não é provérbio, isso é uma frase da pessoa. Professora, mas então qual que é a diferença? A diferença do provérbio com a frase é que a frase nós temos uma autoria definida e a gente vai usar aquela frase quando a gente quiser fazer referência àquela pessoa. O provérbio não, a gente esquece o autor e só pega o ensinamento que aquele texto traz para nós, né? Eu amo a vida e a vida me ama. Nesses tempos de pandemia, tem muita gente entristecido por aí, né? Estando em casa, fechado em casa, achando que a vida é ruim. Às vezes pessoas muito jovens achando que a vida é ruim. E sabe quem que disse isso? Eu amo a vida e a vida me ama? Foi um cara que morreu aos 104 anos. Vocês acreditam nisso? Ele com 104 anos estava dizendo, eu amo viver, a vida me ama. E foi o cara que ajudou a pensar e arquitetar Brasília, a capital do Brasil. Acreditam nisso? Ele, lá no começo do século XX, frequentou uma escola, estudou, persistiu, fez estágio com uma outra pessoa que também foi parceiro dele na construção de Brasília, né, para arquitetar Brasília, e foi o Oscar Niemeyer que falou isso, né? E ele disse ainda mais: o trabalho me distrai. Na minha idade, a gente não pode ficar desocupado, que só pensa besteira. Ou seja, se um cara de 104 anos, 102, 100, 90 tá falando em trabalhar, eu que estou com 50 vou ficar parada? Eu que estou com 30 vou ficar... Eu que estou com 12, com 14 vou ficar parado? Qual é o meu trabalho? Qual é o seu trabalho? O meu é estar aqui. O meu é corrigir todas as atividades que vocês estão fazendo e postando no Classroom. Acredita nisso? O meu é cuidar da minha casa, da minha família, e o seu? Você está fazendo? Porque o Oscar Niemeyer disse: o trabalho me distrai. Ele tratava o trabalho como uma distração e não como uma coisa pesada. Olha que lição de vida, né?
E nós temos uma outra pessoa, esse daí, que falou o céu é o mar de Brasília, esse foi o cara que ensinou Oscar Niemeyer. Foi ele que era o diretor da Escola de Belas Artes, enfim, e chamou o Oscar Niemeyer para fazer parte do projeto dele. O céu é o mar de Brasília. Por quê? Você, que já estudou geografia, sabe que Brasília fica no centro do Brasil. E se é centro do Brasil, é cercado só de terra, não tem mar lá. Como as pessoas que moram no litoral, né? Litoral. Então, o que você vai ver de mar lá em Brasília? O céu. E por quê? Porque lá chove. Quem já vem para Curitiba de vez em quando, quem mora aqui em Curitiba, muitas vezes as pessoas que vêm para Curitiba, todo mundo já vem e já traz um agasalho. Todos os moradores aqui têm um guarda-chuvinha na bolsa, porque o céu de Curitiba é um céu, muitas vezes, não agora na pandemia, porque agora é outra história, é um céu cinzento, chove muito aqui, mas lá em Brasília não. E aí o Lúcio Costa falou isso, o céu é o mar de Brasília, ok? Muito bem, exercício número 3 para você. Escreva no seu caderno o provérbio que você mais gostou. Não se esqueça, não é fala sua. Se não é fala sua, se não é você que está dizendo, nós vamos ter que usar aspas. Professora, eu não lembro o que é aspas. Senhor Giz, dá uma forcinha aqui. Coloca no quadro o que são as aspas no texto. Legal. Não se esqueça que você tem que colocar uma letra maiúscula para começar esse texto aí. É só uma frase, é um texto, né? Não se esqueça que se tiver acento, tem que colocar acento na palavra, tá certo? E outra coisa, não esqueça de fazer uma letra legível, porque se você fizer uma letra horrorosa, que o outro não entenda, não adianta escrever. Ah, professora, mas é que a minha letra é horrorosa. Te garanto que não. Te garanto que não. Cada um de nós tem o seu próprio jeito de escrever a sua letra. Agora é importante que eu faça alguma coisa que o outro leia. Porque se o que eu escrevo o outro não lê, imagina. Para que serve um prato? Ah, professora, para pôr comida? Sim. Se nós não pudermos colocar comida no prato, para que serve o prato? Para que serve o garfo? Para espetar a comida e comer, né? Se nós não pudermos usar o garfo para fazer isso, para que serve o garfo? Se nós escrevemos nossa letra ninguém lê, efeito zero. Cuide da sua letra, eu volto já já.
Respondeu? Legal. Dá uma olhadinha no seu trabalho, por favor, e veja se você não colocou nenhuma palavrinha escrita errada aí, que é um problema de ortografia. Professora, mas como que eu vou saber se é errado ou não é? É aí que você precisa da leitura, porque ler a palavra vai gravando na nossa memória. Nossa memória ela é fotográfica. E aí tem memória, exatamente. Se você leu 10 vezes a palavra pássaro com 2 S's, já está marcado na sua cabeça que é com 2 S's. Se você leu 10 vezes a palavra pássaro com acento, você já guardou. Se você não praticar isso, você não pratica porque não quer, né? Então é importante a leitura. Percebe o quanto que nos ajuda? Vou dar mais uma atividade para você, mas essa é opcional e não precisa se preocupar em fazer agora. Você pode fazer em outro momento. Se você quiser fazer, você faz. Se não, não. Qual que é, professora? Boa essa atividade, né? A atividade é você ir pesquisar mais provérbios. Conversar com seus familiares sobre eles. Professora, onde que eu vou encontrar? Na internet? Não tenho, professor. Não tem internet na minha casa. Bíblia. Você tem Bíblia? Na Bíblia tá cheio. Ah, professora, você já está fazendo propaganda pro catolicismo, pro cristianismo? Não, a professora não está falando do livro doutrinário. A professora está falando do livro de pesquisa, porque lá na Bíblia você vai encontrar muitos provérbios. E converse com seus familiares para tentar interpretar esses provérbios, ok? Conversa com eles. Boa conversa com eles, ok, pessoal? Vamos revisar o que nós vimos na aula de hoje? Lemos e interpretamos provérbios. E os provérbios trazem uma reflexão sobre o comportamento humano. Você veja que coisa interessante. Eu tenho 50 anos, você tem 10, ou 11, ou 12, ou 13 anos. E nós, todos os dias, temos que nos avaliar para ver se a gente está fazendo a coisa certa ou não. Não pense porque nós já temos aí uma idade avançada que nós não somos diferentes. A avaliação é constante e o provérbio nos ajuda a pensar nisso. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau!